Paz do Senhor, meus queridos, que Deus continue abençoando a sua vida de uma forma toda especial. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical e eu peço que você curta, comente e também compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas através do estudo da Palavra de Deus. Então, vamos para a nossa EBD. Hoje a lição é de número 7, que nos traz o seguinte tema: Paulo, o plantador de igrejas. Vamos também fazer a leitura do texto áureo da lição, que nos diz: Eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Como sempre, vamos começar fazendo a leitura do primeiro tópico da lição. Paulo, o desbravador. Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele dedicou a sua vida para proclamar o Evangelho e cumprir a missão entre os pagãos. Após a sua conversão no caminho de Damasco, o apóstolo Paulo fez de tudo para estar cumprindo o seu chamado. Ele entendeu, através de Deus, que o seu chamado era para proclamar o Evangelho entre os gentios, entre os reis e também entre os filhos de Israel. O apóstolo Paulo, logo após a sua conversão, ele entra em Damasco e começa ali a proclamar o nome de Jesus Cristo, que Cristo é o Salvador, o Messias que o povo de Israel estava aguardando. Nós sabemos que logo de início houve um grande impacto, houve uma grande perseguição contra Paulo e ele teve que abandonar Damasco, aonde ele teve que se refugiar no deserto. E passando-se 3 anos no deserto da Arábia, o apóstolo Paulo aprendeu muito acerca da missão de Cristo aqui na terra e da sua vinda e da sua morte na cruz do Calvário. Então, após esse período de tempo se preparando, ele agora começa a proclamar a Jesus Cristo como Salvador. Ele desce agora para encontrar os apóstolos que estavam em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele foi recepcionado por Pedro e os demais apóstolos que ali estavam. Mas algumas pessoas tiveram resistência acerca de acreditar na sua fiel conversão a Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo não se demorou muito em Jerusalém com os apóstolos, mas ele desceu e foi em direção a Tarso, onde ele passou mais de 7 anos. Não sabemos o que aconteceu nesse período em Tarso, mas acredita-se que Paulo se preparou ainda mais e, com certeza, lá na sua terra natal, ele proclamou o nome de Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador. Esse período que Paulo passou em Tarso, agora nós vamos para outro eixo. Lá em Antioquia estava acontecendo a grande explosão de conversões. Nós vimos que lá estava Barnabé e outros discípulos do Senhor. Quando eles começaram a anunciar Cristo ali em Antioquia, muitas pessoas se renderam e aceitaram a Cristo como seu suficiente Salvador. Mas o que me chama a atenção foi saber que Barnabé, que desde o início da conversão de Paulo, já era amigo de Paulo, e lembrou do apóstolo Paulo quando os crentes se multiplicavam em Antioquia. Agora Barnabé ele lembra de Paulo, e ele lembra que Paulo estava lá em Tarso, e vai em direção a Paulo lá em Tarso, para trazê-lo a Antioquia, porque ele sabia que o apóstolo Paulo foi chamado para anunciar Cristo entre os gentios, e Antioquia pertencia ao povo gentios, e Paulo era o nome que mais convinha para aquela grande missão, de estar discipulando aqueles novos decididos. Então Barnabé não perdeu tempo trazendo assim Saulo para Antioquia, aonde ele contribuiu muito no ensino da palavra de Deus e também na pregação do Evangelho de Cristo. Ainda em Antioquia, o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé e os demais que estavam ali presentes, Deus usou um profeta através do seu Espírito Santo, aonde disse: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então, naquele momento, Cristo
estava chamando a Paulo para fazer missões, e ele obedeceu à ordem de Cristo. Logo ali, ele e Barnabé saíram em direção, fazendo missões, até chegar em Chipre, aonde Deus operou grandemente, onde ali um procônsul, uma pessoa que era grande e ilustre ali naquele local, se converteu através da pregação do Evangelho de Paulo e Barnabé. Na carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo nos diz: Eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então o apóstolo Paulo, ele se considera como um prisioneiro de Cristo. Isso é interpretado de duas formas. Uma porque quando Paulo escreveu aos Efésios essa carta, ele já estava preso em Roma. Ele já estava aguardando o julgamento final. E também, por outra parte, ele se considerava como um escravo, um prisioneiro de Cristo. Um escravo em uma missão do seu Senhor. É grande a importância de sermos escravos de Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, de estar participando juntamente com Cristo da salvação de vidas. Então o apóstolo Paulo tinha esse chamado com grande apreço de ser um escravo, de ser um prisioneiro de Cristo, rumo a uma missão gloriosa, a uma missão de proclamar a salvação entre os gentios. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo nos diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Aqui nós vemos a importância da parceria entre o homem e Deus. Os homens, no caso aqui apóstolo Paulo e também Apolo, eram semeadores da palavra de salvação. Era eles que levavam o evangelho de Cristo às outras pessoas. E essas pessoas, elas eram tocadas através de Deus, do seu Espírito. Então, Paulo e Apolo plantava, semeava, mas quem dava o crescimento era Deus através do seu Espírito. Então, essa é a grande importância de estarmos sempre na dependência de Deus. O que fizermos para Ele, temos que fazer na parceria, levando a palavra e crendo no mover de Deus nos corações dos ouvintes. Então, Paulo e Apolo não se consideravam praticamente como nada, mas ele dava toda a importância, não ao que estava só semeando ou plantando, mas sim o que é fundamental, o crescimento. Às vezes a semente lançada, plantada, pode não dar em crescimento, mas aquele que leva a semente a crescer, esse sim é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo louvor. Então, o apóstolo Paulo, por onde ele passava, ele plantava igrejas, ele semeava o evangelho, nascendo ali igrejas. E aquela igreja era regada através do ensinamento da santa palavra de Deus. O apóstolo Paulo tinha esse cuidado de trazer o conhecimento do evangelho de uma forma simples. Então o apóstolo Paulo tinha esse cuidado de cuidar dos novos convertidos até eles alcançarem uma estatura para estar assim pegando um manjar, pegando um pouco mais pormenorizadamente da palavra de Deus. Segundo tópico da lição nos diz: uma igreja missionária. A igreja em Antioquia era rica em líderes, pois nela havia profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene. Então, percebemos aqui que a igreja em Antioquia foi muito importante na vida do apóstolo Paulo. Foi ali que ele foi comissionado para fazer missões. Foi ali que ele foi separado pelo Espírito Santo de Deus, juntamente com Barnabé, para estar levando o evangelho de salvação
a todos os confins da terra, entre os gentios, dando prioridade ao evangelizar os gentios. E o apóstolo Paulo ele tinha em sua mente que ele deveria levar o evangelho às pessoas que carecia de conhecer, de ter o primeiro contato com o evangelho. Ele não queria semear aonde já havia sido semeado pelos outros discípulos e apóstolos. Ele queria semear em locais aonde pessoas não tinham um conhecimento da salvação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo teve um grande embate com Elimas, o encantador que ficava ali em Chipre. Esse queria empatar, trazer ali coisas que não iria contribuir para a salvação de vidas. Mas, enquanto tinha empecilhos ali, também houve alegrias para o apóstolo Paulo, pois ele presenciou a convenção do procônsul, um homem muito importante naquela localidade, que aceitou a Jesus Cristo como seu suficiente Salvador. Então isso muito regozijou o coração de Paulo e Barnabé nessa tão grande obra que estava iniciando. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele volta se passando pelas igrejas que outrora haviam sido plantadas por ele e por Barnabé. O apóstolo Paulo queria ver como estava o andamento daquelas igrejas, como era o seu crescimento, e também trazer um pouco mais do ensinamento da palavra de Deus para aquelas pessoas que estavam sendo cuidadas por homens que o apóstolo Paulo havia escolhidos para estar assim admoestando e ensinando dentro da palavra de Deus. Então ele voltou para ver as igrejas que outrora havia sido plantada por eles. Mas em meio àquela viagem houve algo diferente que aconteceu. Durante essa segunda viagem missionária houve uma mudança de rumo, pois Deus permitiu que Paulo tivesse uma visão onde aparecia um homem macedônio que falava para Paulo: Paulo, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Então o apóstolo Paulo ele percebeu que Deus queria que ele mudasse o rumo da sua viagem e fosse até a região da Macedônia, pois ali tinha muitas vidas que necessitavam de ouvir o Evangelho. Tinha muitas vidas que estavam carentes da salvação. Então Paulo muda o rumo e vai em direção à Macedônia, onde muitas vidas se renderam ao chamado de Cristo. O terceiro tópico da lição nos diz o seguinte: motivado pelo chamado. Como vemos em Paulo, um plantador de igrejas deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. Nós vemos que o apóstolo Paulo ele tinha essa certeza de que ele foi chamado por Deus para essa tão grande missão de levar o evangelho aos gentios, os reis e aos filhos de Israel. O apóstolo Paulo tinha todo o cuidado de que nada pudesse assim apartá-lo dessa missão de levar a palavra de Cristo aos povos gentios. Então ele aconselha ao jovem Timóteo que ele não pare, que ele não se embarace, que ele não esmureça, enfim, que ele permaneça fiel desde o início do seu chamado até a sua conclusão. O apóstolo Paulo sempre trazia conselhos para que os seus subordinados, os servos do Senhor, não parassem em meio às lutas e às perseguições. Se o apóstolo Paulo, como ele já relatou nas suas cartas, quanto ele sofreu, quanto ele foi humilhado, quanto ele padeceu naufrágios, quanto ele foi açoitado, perseguido, até mesmo apedrejado. Quando não menos, ele também foi repudiado por muitos que se diziam cristãos naquela época. Mas nada disso o apartou da sua nobre missão. Ele foi chamado como soldado para estar realizando a evangelização. E isso ele levou até o último dia da sua vida. Queridos, finalizamos mais uma escola bíblica dominical, aprendendo que Deus chamou o apóstolo Paulo para ser plantador de igrejas,
para levar a sua palavra aos gentios. E isso ele fez com todo afinco, com toda a sua força, não se embaraçando com coisas que pudessem o distrair, que pudesse tirar o foco, que era a missão mais importante da sua vida. Que nós também podemos assim fazer valer o chamado de Deus em nossas vidas. Se Deus te chamou para uma nobre obra na sua casa, ou até mesmo para levar o evangelho a outras nações, que você faça com todo o coração, com todas as forças. Nós sabemos que em meio a essa missão passaremos até mesmo por provações. Muitas pessoas, por certo, se levantarão para querer tirar esse propósito, essa missão, mas Deus, ele é fiel. E se ele chamou, por certo, ele vai dar forças para que cada um de nós possamos cumprir o nosso chamado. Deus abençoe a sua vida de uma forma toda especial. Eu aguardo vocês na próxima lição, se assim o bom Deus nos permitir. Shalom, povo de Deus.